Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós iremos abordar sobre a transcendência e a imanência de Deus. Você já ouviu falar nesses termos? Se não, então fica comigo, porque você vai descobrir o significado deles. Na grade curricular de um bom curso de teologia, nós temos uma disciplina da teologia sistemática muito interessante, chamada teontologia. Teontologia é o estudo do ser de Deus. Nessa matéria, nós estudamos especificamente a existência de Deus, a sua natureza, os seus atributos, a sua cognoscibilidade, a sua incognoscibilidade, a sua obra e a sua providência. Inserido dentro dos temas que abrangem a teologia, estão as doutrinas da transcendência e da imanência de Deus. Ambas as doutrinas têm a ver com o relacionamento entre Deus e a sua criação. E agora então nós vamos conhecer um pouco melhor o conceito dessas duas doutrinas fundamentais para a fé cristã. Mas antes, eu gostaria de pedir um grande favor para você. Se você está chegando agora, conhecendo o nosso trabalho, eu gostaria de pedir que você pudesse se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo, deixar aí a sua contribuição nos comentários e também compartilhar aí com amigos, com familiares, que com isso você vai nos ajudar para que esse canal possa se estabelecer nessa plataforma e que ele possa também crescer, se expandir e alcançar muito mais pessoas. Então vamos lá? Bom, a transcendência se conceitua da seguinte maneira: é o caráter daquilo que é superior, que excede todos os limites, que ultrapassa aquilo que é considerado normal. E nesse sentido, o Deus da Bíblia, ele está infinitamente acima das suas criaturas, e ele subsiste independente delas. Nós vemos isso a partir de algumas peculiaridades do ser de Deus, pois a Bíblia registra que ele é um Deus altíssimo, que ele é imenso, que ele é inescrutável, que ele é inatingível, que ele é insondável e que ele possui atributos que são totalmente incomunicáveis com os seres criados por ele. E claro, há uma infinidade de referências bíblicas mostrando esta particularidade do ser de Deus. Mas existe um texto específico das Sagradas Escrituras que demonstram isso de uma maneira muito clara. Vamos comigo então na Bíblia Sagrada? Abra aí no livro de Isaías, no capítulo 55, a partir do verso 8. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse texto deixa muito claro a grandeza, a infinitude, a imensidão e a superioridade deste Deus, que se manifesta então a partir dessa peculiaridade da sua essência que nós conhecemos como transcendência. Já a imanência se define da seguinte forma: é a interferência divina na sua criação. É Deus agindo na sua criação e por meio dela. É Deus se relacionando intimamente com o ser humano. E existe um exemplo bíblico que nós conseguimos visualizar com muita facilidade essa doutrina da imanência de Deus. Lá no início do livro do Êxodo, nós vemos o povo hebreu que estava sendo escravizado por mais de 4 séculos pelo Império Egípcio. E depois de todo aquele tempo de servidão, aquele povo começa a clamar a Deus para que o Senhor pudesse intervir naquela situação e livrá-los daquela circunstância vexatória que eles estavam vivendo. Para compreender melhor, eu te convido a ir ao texto sagrado no livro do Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 23. Diz assim: e aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição.
Veja que o clamor dos hebreus chegou até a morada do divino, e naquele mesmo instante a Bíblia vai dizer que Deus, mesmo sendo um ser transcendente, se atentou para a condição de servidão do seu povo lá no Egito. E o Eterno decidiu então interferir na situação daquele povo, enviando um libertador, Moisés. E aí a gente conhece a história. Moisés se apresenta junto com seu irmão Arão lá no palácio de Faraó, solicitando ao rei do Egito que ele pudesse liberar aquele povo para adorar o seu Deus no deserto. E Faraó, por diversas vezes, enganou Moisés e Arão, dizendo que eles podiam ir, mas quando chegava a última hora, Faraó os impedia, os proibia. Deus teve então que enviar um juízo contra o Egito, através das famosas 10 pragas. Sendo assim, Faraó decidiu que o povo então poderia estar liberto daquela servidão. Veja então que o Deus imanente ouviu o clamor daquele povo, interferiu enviando o libertador, Moisés, e também providenciou uma saída para toda aquela problemática. Perceba que parece haver uma certa tensão dialética entre essas duas doutrinas. Todavia, ambos os conceitos, tanto de transcendência quanto de imanência, eles devem caminhar juntos, porque o respaldo bíblico nos diz que são duas doutrinas totalmente indissociáveis. Tanto a transcendência quanto a imanência estão presentes e interligadas intimamente na essência do Deus da Bíblia. Aliás, a clareza desses conceitos é primordial para que a gente possa entender a essência da figura do eterno Deus. Precisamos compreender que nós podemos sim ter comunhão com Ele através da sua imanência, mas também devemos honrá-lo e temê-lo pela sua transcendência. É importante salientar também o perigo que nós podemos cometer quando nós enfatizamos um dos lados da moeda. Por exemplo, o perigo de se exacerbar a transcendência de Deus é que nós podemos cair no deísmo, que é aquele conceito de que Deus criou todas as coisas, mas que Ele abandonou as suas criaturas à sua própria sorte. Ou seja, que Deus não se relaciona mais com o ser humano. Do outro lado, nós temos o perigo de enfatizarmos a imanência de Deus, caindo com isso no conceito do panteísmo, que vê Deus como parte de todas as coisas do universo. É como se Deus fosse tudo e tudo fosse Deus. Então Deus se aproxima tanto da sua criação que ele acaba se confundindo com a mesma. Esse conceito vê Deus como um ser impessoal, uma ideia que está longe daquilo que as Sagradas Escrituras nos relatam sobre o ser divino. Portanto, meus amigos, que aprendamos a nos relacionar com essas duas facetas da essência divina, tanto a sua transcendência quanto a sua imanência. Eu espero que esse conteúdo tenha sido muito relevante para você, bastante esclarecedor e tenha te ajudado de alguma forma aí na sua caminhada cristã. Bom, a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e um forte abraço.